Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho falar da palavra de Deus para a nossa salvação. É o único objetivo. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. As serpentes são os 7 Espíritos de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos diante do trono. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá o Senhor Deus Pai revela o corpo físico dele para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo físico de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, o número 9. Número 9, que é a sabedoria e o conhecimento. A serpente, esse é Cristo. E ao contrário da serpente é a víbora. O que é a víbora? A víbora são as pessoas, são os anjos que receberam a sabedoria de Deus, mas usou a sabedoria para fazer o mal. Essas são as víboras. Tem a serpente e tem a víbora. A serpente é Cristo, a serpente é todo aquele que faz o bem, pregando a verdade, e as víboras são todo aquele que usa a sabedoria que Deus deu para manipular os outros com engano. Isto é a víbora, Satanás. Então Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9, a sabedoria verdadeira. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cachorro, ou seja, foram fiel. Por isso que o número 5 simboliza o cachorro, o fiel. E quem que foi fiel aos 10 mandamentos até morrer na cruz para nos salvar? Jesus Cristo. Agora eu vou ler com os irmãos no livro, na segunda epístola, a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 5. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Aqui é a palavra de Deus, aqui é Jesus, o fiel, falando para você. O número 5 simboliza o cachorro, a fidelidade. Quem que foi fiel na cruz para nos salvar? Jesus Cristo. Olha o que ele diz, ó. Falando para a igreja, ó. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Entendeu? E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Quais mandamentos? São os 10 mandamentos, porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o Cordeiro, e também ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Então você junta o mandamento, que é os 7 Espíritos, com os outros 9 mandamentos, dá 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Cristo. E lembrando, Jesus, ele é a serpente, o número 9. E olha o que diz aqui na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Aqui Jesus Cristo falando, porque o 9 é Cristo, ó. Tá escrito assim, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ou seja, toda pessoa que não obedeceu os 10 mandamentos de Jesus Cristo, eles não têm a Deus. Olha lá, vou ler mais uma vez, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o único caminho. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo.